O mundo do crime organizado segue regras que não foram escritas em nenhum livro, mas são mais rígidas do que qualquer lei. No México, os cartéis não perdoam traições, deslizes ou qualquer ameaça ao seu poder. Mas lá, a vingança não se resume a simplesmente eliminar um inimigo. Ela precisa servir de exemplo, uma mensagem brutal para qualquer um que pense em desafiar essas organizações. Os métodos que eles usam para punir aqueles que os traíram ou tentaram derrubá-los não são apenas cruéis, são calculados para causar terror. Do sofrimento prolongado às execuções mais chocantes, os cartéis transformaram a violência em um espetáculo de medo, transmitindo muitas vezes para todo o mundo como um aviso sombrio. Hoje, vamos mergulhar nas formas mais aterrorizantes e desumanas que essas organizações utilizam para se vingar. Mas esteja avisado, o que você verá a seguir não é para os fracos de coração. Decapitação. A decapitação é um dos métodos que mais foram usados em sentenças de mortes na antiguidade. Porém, os cartéis, que buscam vingança, começaram a retornar a essa prática de execução na atualidade, onde os seus inimigos, mesmo depois de serem torturados por horas, ainda têm a sua cabeça decapitada, e muitas das vezes, colocadas em lugares públicos, para todos verem o que acontece com aqueles que mexem com os cartéis. Em um desses casos, o cartel de Sinaloa foi o responsável por utilizar esse método, mas não parou por aí. Que o cartel de Sinaloa está entre os mais brutais do mundo não é novidade para ninguém, mas o que eles fizeram em setembro de 2011, em busca de vingança, elevou o nível de crueldade a um novo patamar. Naquele ano, o cartel divulgou um vídeo chocante. 2 homens, ajoelhados e sem camisa, aguardavam sua morte. Eles eram um tio e sobrinho, seus nomes? Barnabas Games Castro e Félix Games Garcia. Já a intenção por trás da gravação era clara: servir de aviso para todos sobre o que acontecia com aqueles que ousavam zombar ou desrespeitar El Chapo, o então líder do cartel de Sinaloa. Para entender como chegaram a essa situação, precisamos voltar um pouco na história desses dois. Barnabas e Félix trabalhavam como mulas de drogas para o cartel, transportando carregamentos ilícitos do México para a Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar do alto risco envolvido, recebiam um pagamento muito baixo, cerca de $15 por entrega. Um salário que não dava para sequer pagar todas as contas de suas casas. No entanto, em alguns casos, como o deles, não havia muitas alternativas. Ou trabalhavam para o cartel, ou corriam o risco de se tornar uma de suas vítimas. Por anos, essa foi a realidade deles. Até que, em junho de 2011, Félix foi preso pelas autoridades americanas, utilizando um nome falso, Paulino Gomes Garcia. E foi a partir desse momento que sua vida tomou um rumo totalmente inesperado. Félix, incrivelmente, conseguiu pagar uma fiança de $20 mil, um valor exorbitante para alguém que ganhava tão pouco por entrega. Essa discrepância levantou suspeitas dentro do cartel, pois era evidente que o dinheiro não havia saído deles. E mesmo que nunca tenha sido comprovado, os chefes do cartel de Sinaloa acreditavam que Félix tinha colaborado com as autoridades americanas, possivelmente entregando informações sobre as rotas de tráfico, e assim conseguiu ser liberado. El Chapo se sentiu pessoalmente traído. Para ele, as mulas eram apenas peças descartáveis, a escória dentro da hierarquia do cartel. E como o valor mais importante dentro da organização era a lealdade absoluta, qualquer sinal de traição era punido da forma mais cruel possível. Logo, El Chapo começou a procurar a sua vingança. A suspeita de que Félix teria cooperado com os inimigos do cartel foi suficiente para que El Chapo decretasse sua sentença. Mas o castigo não se limitou somente a ele, mas também ao seu tio, Barnabas, que foi capturado juntamente com Félix. O motivo exato do tio ter sido capturado nunca foi esclarecido, já que não havia indícios de que ele tivesse colaborado com a polícia. Mas sua ligação com Félix provavelmente foi o bastante para selar seu destino. Com os dois capturados, ambos foram colocados sem camisa contra uma parede vazia, e tudo foi gravado conforme a ordem de El Chapo. Antes da execução, Félix fez uma declaração alertando para todos sobre os perigos de se envolver com o cartel de Sinaloa. Suas palavras, no entanto, não mudaram nada, pois seu destino já estava selado. O castigo foi brutal.
Ele teve a cabeça cortada com uma serra elétrica, um método terrivelmente doloroso, já que a serra não faz o corte de imediato, prolongando ainda mais o sofrimento da vítima. Assim que a serra tocou a pele de Félix, o sangue se espalhou por todos os lados. Mas o que mais impressionou foi a reação de Barnabas. O tio, mesmo ajoelhado ao lado de seu sobrinho e testemunhando tudo, permaneceu quieto, sem demonstrar qualquer desespero, como se nada estivesse acontecendo. Essa postura pode ter enfurecido ainda mais El Chapo, que decidiu lhe impor um fim ainda mais cruel. Barnabas, que tinha acabado de presenciar seu sobrinho ser assassinado, foi esfolado vivo com uma faca, em um processo lento e agonizante. Após o esfolamento, os sicários do cartel de Sinaloa ainda não tinham se dado por satisfeitos, e depois de torturar lentamente Barnabas, eles o decapitaram com uma faca, o que significa que, até seu último suspiro, o homem sentiu cada momento de sua dor. Apesar de Félix e Barnabas não serem inocentes, o vídeo chocou o mundo. 3 aspectos tornaram essa gravação ainda mais perturbadora: a reação impassível de Barnabas ao ver o sobrinho ser decapitado, a tortura prolongada antes de sua morte e a demonstração extrema de brutalidade usada pelo cartel para buscar vingança e também enviar uma mensagem. Mais do que um simples castigo, o vídeo foi um aviso brutal para qualquer um que ousasse trair o cartel de Sinaloa. A mensagem era clara: ninguém desafia El Chapo e sai impune. Tortura psicológica. Nem sempre uma vingança tem que ser especificamente infligida na pessoa responsável pela traição. Às vezes, quem sofre são as famílias das pessoas envolvidas. Uma das práticas mais cruéis e desumanas empregadas por praticamente todos os cartéis do México é, sem dúvida, a tortura psicológica. Essa forma de violência não se limita a simples ameaças ou intimidações verbais. Pelo contrário, ela se manifesta de maneiras extremamente sofisticadas e perversas, com o objetivo de quebrar a vítima mental e emocionalmente antes mesmo de qualquer agressão física. A estratégia mais devastadora envolve o uso de familiares e entes queridos como instrumentos de coerção. Cartéis como Los Zetas, o Cartel Jalisco Nueva Generación, o Cartel de Sinaloa e muitos outros recorrem a essa tática com frequência, cientes de que a dor psicológica pode ser ainda mais destrutiva do que a física. Quando desejam se vingar, obter informações, impor medo ou simplesmente demonstrar poder, esses grupos não hesitam em sequestrar parentes das vítimas, submetendo-os a cenas de extrema violência diante de seus olhos. Mas não para por aí. Há casos onde a família inteira das pessoas que mexeram com os cartéis são brutalmente assassinadas, sem sequer conseguir se defender. O terror se manifesta de forma gradual e meticulosa. A pessoa que mexeu com o cartel é obrigada a assistir enquanto seus familiares são torturados de maneiras indescritíveis. Desmembramentos a sangue frio, espancamentos brutais, abusos sexuais e até execuções públicas, muitas vezes com métodos como queimaduras, mutilações ou estrangulamento. O objetivo não é apenas arrancar informações, mas aniquilar qualquer resquício de resistência emocional, transformando a vítima em uma sombra de si mesma. A tortura psicológica praticada pelos cartéis não se limita ao momento do ato. Ela deixa marcas profundas e permanentes na mente das vítimas sobreviventes, muitas das quais jamais conseguem se recuperar totalmente do trauma. Para aqueles que são poupados, a sensação de culpa, impotência e desespero pode ser um tormento pior do que a própria morte. Embora outras formas de tortura, como choques elétricos, afogamentos e mutilações, sejam igualmente aterrorizantes, a tortura psicológica se destaca por ser uma das mais perversas. Ela não apenas amplifica o sofrimento físico, mas também transforma o medo em uma arma de controle absoluto. É por isso que os cartéis mexicanos a utilizam como uma de suas principais ferramentas de vingança. Porque ela não apenas destrói indivíduos, mas também desestabiliza comunidades inteiras, espalhando o terror de forma incontrolável. Esquartejamento. Embora todos os tópicos desta lista sejam formas terríveis de morrer, o esquartejamento se destaca como uma das mais brutais. No caso dos cartéis,
Essa prática não era usada apenas para facilitar o transporte e ocultação dos corpos, mas como um método de tortura extrema para arrancar informações de maneira cruel, lenta e dolorosa, e se vingar de pessoas que traíram a sua confiança. A técnica consistia em interrogar a vítima e, a cada resposta errada ou recusa em falar, um membro da vítima era arrancado friamente. As ferramentas variavam de acordo com o sicário. Alguns escolhiam facas afiadas, machados ou, em casos extremos, até serras elétricas, uma das formas mais preferidas de El Chapo. O sofrimento era potencializado pela enorme descarga de adrenalina no corpo da vítima. O choque e a agressão física eram tão intensos que muitas vezes a pessoa morria antes mesmo de sofrer ferimentos fatais, como uma forma do cérebro proteger o organismo da dor insuportável. No entanto, os cartéis eram cientes disso e administravam drogas para manter a vítima consciente durante todo o processo, para prolongar sua agonia o máximo possível. Além da tortura, os membros das vítimas eram frequentemente espalhados pela cidade, como um aviso brutal do que acontecia com aqueles que desafiavam os cartéis. 2 nomes se destacam quando falamos dessa prática: Marciano Chano Milán Vázquez e Joaquim El Chapo Guzmán. Marciano Chano, capturado em 2015, era um dos assassinos mais impiedosos do cartel Los Zetas. Uma das histórias mais aterrorizantes envolvendo seu nome foi relatada em tribunal por um ex-traficante que havia sido sequestrado pelo cartel. Segundo seu testemunho, ele foi levado a uma fazenda com um saco na cabeça. Quando o retiraram, esse ex-traficante viu na sua frente uma família ajoelhada. Era um pai, uma mãe e uma filha. Marciano Chano Milán Vázquez, sem sequer um pingo de piedade em seu corpo, obrigou os pais a assistirem enquanto ele esquartejava a filha do casal, ainda viva. Um ato de crueldade tão extrema que deixou o ex-traficante completamente paralisado de medo. Nada se sabe sobre o destino da família, mas tudo indica que eles foram sequestrados apenas para serem usados como exemplo e aterrorizar o prisioneiro a ponto de ele revelar tudo o que o cartel queria, apenas mostrando até onde o cartel vai, para se vingar de alguém. Já no caso de El Chapo, sua reputação como sádico e cruel já era conhecida, mas em outubro de 2010, ele ultrapassou seus próprios limites. Naquele ano, Israel Rincon, membro de um cartel pouco conhecido, recebeu a ordem de assassinar um jovem. O que ele não sabia era que a vítima era filho de um dos aliados de El Chapo, um erro que lhe custaria caro. Para punir Rincon, El Chapo ordenou seu sequestro e, quando o capturou, no mesmo momento iniciou uma sessão de tortura implacável para vingar a morte do filho de seu aliado. A dor dessa tortura era tanta que a vítima desmaiava repetidamente. Mas El Chapo havia pensado em tudo. Ele tinha contratado um médico cuja única função era manter Rincon. Consciente a qualquer custo, esse médico ficava ao lado da vítima, aplicando substâncias que o impediam de perder os sentidos. E por horas, isso funcionou. Seu objetivo era fazer o homem sofrer ao máximo antes de morrer, pois a vingança não era apenas para o cartel, mas era para um de seus aliados que havia perdido um filho. Então, esse caso em específico precisava ser ainda mais cruel. Após um longo período de tortura, quando Rincon já estava à beira da morte, seus membros foram cortados um a um, até que finalmente o homem não aguentou e morreu. Mas a crueldade de El Chapo não parou aí. Para garantir que sua mensagem fosse clara e recebida por todos, El Chapo ordenou que os membros esquartejados da vítima fossem espalhados pelo bairro onde ele morava, deixando claro que ninguém deveria desafiar o cartel de Sinaloa, mexer com aliados de El Chapo ou interferir em seus negócios. E mesmo que Rincon não fosse um cidadão de bem, a morte dele realmente é algo que chega a dar um calafrio na espinha. Em pensar que os cartéis possam ser tão criativos quando querem ser cruéis. Espancamento. Chega a ser estranho falar isso, mas de todos nessa lista, o espancamento acaba sendo um dos menos cruéis. Bom, isso é o mundo dos cartéis. Quando algum cartel quer se vingar de alguém que os traiu, eles possuem algumas formas de fazer isso. Mas em casos específicos, os sicários resolvem deixar ainda mais pessoal e tirar a vida das vítimas com literalmente as próprias mãos.
Nesses casos, as vítimas também não possuem a chance de se defender. Elas são amarradas, enquanto dezenas de sicários as espancam brutalmente até a morte. Nesse mundo do crime, um dos casos mais conhecidos é o caso de Carlos El Cholo Henrique Sanches. Sentado diante de 5 homens fortemente armados, Carlos El Cholo Henrique Sanches encarava seu destino. Atrás dele estavam aqueles que um dia foram seus companheiros de cartel no temido Cártel de Jalisco Nueva Generación, ou CJNG. No vídeo, El Cholo se despede e pede desculpas ao cartel que um dia serviu fielmente. Mas por que ele estaria nessa posição e fazendo isso? Carlos El Cholo ingressou no CJNG ainda jovem e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória violenta dentro da organização criminosa. Sua brutalidade e frieza chamaram a atenção do líder do cartel, Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, um dos homens mais temidos do México e um dos criminosos mais procurados do mundo. El Cholo se tornou um dos tenentes mais influentes do CJNG, recebendo ordens diretas de El Mencho e executando-as com precisão e perfeição. Juntos, espalharam terror pelo país, eliminando rivais com uma crueldade que fez do cartel um dos mais poderosos do México. Mas como um homem que ocupava uma posição tão privilegiada acabou naquele vídeo completamente vulnerável, El Cholo não estava satisfeito com sua posição dentro do cartel. Ele não se via como um subordinado de El Mencho, pelo contrário, acreditava estar no mesmo nível ou até mesmo acima dele. Com essa ambição, resolveu tomar uma decisão muito ousada: romper laços com o cartel e formar sua própria organização criminosa. E em 2017, ele e outro ex-tenente do CJNG, chamado Eric Valência Salazar, fundaram o Nueva Plaza Cartel, com o objetivo de destruir o império de El Mencho. Ambos possuíam o conhecimento e a influência para transformar o novo grupo em uma grande potência no mundo do crime. No entanto, a traição de El Cholo não passou despercebida. Muito pelo contrário, aquilo chamou a atenção diretamente de seu ex-chefe. El Mencho, enfurecido, não segurou nada e declarou guerra contra o Nueva Plaza Cartel, no mesmo instante, e prometeu eliminar os traidores que uma vez foram seus braços direito. A rivalidade entre os dois cartéis mergulhou o México em mais um conflito sangrento, onde a maior parte das vítimas foram civis inocentes pegos no fogo cruzado. Apesar dos constantes ataques, El Mencho não conseguia de jeito algum capturar El Cholo, o que apenas alimentava sua raiva. A tensão aumentou ainda mais quando os homens do Nueva Plaza Cartel conseguiram assassinar Marcos Hernández, o chefe da contabilidade do CJNG. A cada dia que passava, a autoridade de El Mencho enfraquecia, e isso o deixava cada vez mais determinado a acabar com El Cholo. Frustrado com as perdas e humilhações, El Mencho lançou uma força-tarefa para capturar seu ex-tenente. Contudo, a operação foi um desastre. Os sicários enviados caíram em uma emboscada e todos foram mortos. Mesmo enfrentando derrotas, o CJNG dispunha de vastos recursos. Enquanto isso, El Cholo sabia que a vingança de seu antigo cartel era inevitável, e ele entendia que, mais cedo ou mais tarde, sua sorte acabaria. E esse dia finalmente chegou. 18 de março de 2021, o dia em que El Cholo daria adeus à sua vida. Ele foi capturado pelos sicários do CJNG e foi forçado a confessar seus crimes contra o cartel e a delatar os policiais que havia subornado ao longo dos anos. No final, mandou uma mensagem a seus aliados do Nueva Plaza Cartel. Ordenou que cessassem suas atividades, pois o verdadeiro poder no México pertencia a El Mencho e ao CJNG. Horas após a divulgação do vídeo, um corpo foi encontrado dentro de um saco em um parque na cidade do México, o Jardim Hidalgo. Em cima do saco, um cartaz estava preso por uma faca. Nesse cartaz, havia uma mensagem bem clara. Estava escrito: o traidor, Carlos Henrique Sanches Martínez, El Cholo. O cadáver estava tão desfigurado que as autoridades tiveram dificuldades para identificá-lo. No entanto, a autópsia confirmou que aquele era, de fato, El Cholo. O exame revelou a brutalidade de sua execução. Ele foi espancado até a morte, com a maioria das costelas e dedos quebrados.
Mas o que mais chocou os investigadores foi a ausência de sua língua, um símbolo da traição que ele havia cometido. Como golpe final dessa execução, 3 tiros foram disparados contra sua cabeça. Porém, na autópsia, foi descoberto que esses 3 disparos foram feitos após sua morte, apenas para finalizar o serviço. Embora, nesse caso, El Cholo tenha sido a vítima, ele estava longe de ser inocente. Toda a violência e o terror que espalhou ao longo da vida finalmente voltaram para ele, como um castigo implacável. Com essa execução brutal, El Mencho enviou um recado claro a qualquer um que ousasse desafiá-lo. A traição contra o Sertatigê jamais seria perdoada, e as consequências seriam letais. A brutalidade dos cartéis mexicanos não é apenas uma ferramenta de vingança, mas uma estratégia de dominação. Eles não apenas punem seus inimigos, eles transformam cada ato de violência em um aviso, uma demonstração de poder que mantém o medo sempre presente. E é esse medo que permite que essas organizações continuem a operar impunemente, espalhando terror dentro e fora das fronteiras do México. No fim, a mensagem deles é clara. Desafiar o cartel tem um preço, e esse preço nunca é apenas a morte. Se você achou essas histórias perturbadoras, saiba que a realidade é ainda pior do que qualquer coisa que possamos imaginar. O submundo do crime é um poço sem fundo, e quem se aproxima demais dele pode nunca mais sair. Se você chegou até aqui, nos conte nos comentários qual dos casos te impactou mais, e não esqueça de deixar o seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui. Te vejo depois.